Você já ouviu aquela famosa frase: depois de 5 anos, a dívida caduca e o nome fica limpo automaticamente? Muita gente acredita que se esperar o tempo passar, a dívida desaparece como mágica e o CPF volta a ser bem visto no mercado. Mas será que é assim mesmo que funciona? A verdade é que o assunto é bem mais complexo do que parece, e o que você não sabe pode te causar grandes prejuízos. Tem gente que passa anos esperando o nome se limpar, mas continua com o CPF comprometido, com o score baixo e sem conseguir crédito. E pior, ao tentar resolver, ainda pode reativar uma dívida que já estava prescrita. Tudo por falta de informação clara. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que acontece com o seu nome depois que uma dívida prescreve. Vamos entender o que muda na prática, quais direitos você ainda tem, o que o banco ou a empresa credora pode ou não pode fazer e, principalmente, o que você deve observar antes de tomar qualquer decisão. Muita gente acha que depois de 5 anos está livre da dívida. Mas o que significa de fato a prescrição? Ela apaga a dívida? Cancela o débito no banco? Limpa o nome no Serasa? Libera crédito novamente? São essas perguntas que vamos responder com detalhes e exemplos reais, sem juridiquês e com a linguagem que você entende. Se você está com o nome sujo há anos, tem medo de renegociar, ou simplesmente quer saber se ainda precisa pagar aquela dívida antiga que ninguém mais cobrou, este vídeo é para você. E mais, se você já pagou uma dívida antiga achando que era obrigatório, também vai entender como evitar cair novamente em armadilhas. Então fica comigo até o fim. Porque a partir de agora, você vai deixar de lado os mitos, os achismos, os conselhos de quem acha que sabe e vai entender, de forma objetiva, o que realmente acontece quando uma dívida prescreve. Afinal, só toma boas decisões quem tem as informações certas. E é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Antes de entender o que acontece com o nome sujo após a prescrição, você precisa saber exatamente o que é a prescrição de uma dívida. Esse é um termo jurídico que gera muita confusão. Mas com uma explicação clara, você vai entender o que muda e o que continua igual quando o tempo passa. A prescrição é o prazo legal que o credor tem para entrar com uma ação judicial cobrando uma dívida. Ou seja, a empresa ou banco pode cobrar você por outros meios durante muito tempo, mas só tem um prazo determinado por lei para levar o caso à justiça. Passado esse prazo, a dívida não desaparece, mas o credor perde o direito de te processar para exigir o pagamento. No Brasil, o prazo mais comum de prescrição é de 5 anos, especialmente para dívidas com bancos, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos. Isso quer dizer que se você fez uma dívida e ficou inadimplente, e o banco não entrou na justiça durante 5 anos, essa dívida se torna prescrita. Mas atenção, o prazo começa a contar a partir do vencimento da dívida, ou seja, quando ela deveria ter sido paga, e não quando o banco tentou te cobrar, ou quando você reconheceu a dívida. E mais, se dentro desse período de 5 anos, você confessar a dívida, pagar uma parte, ou assinar um novo acordo, esse prazo zera e começa tudo de novo. Por isso é tão importante ter cuidado ao lidar com dívidas antigas. A dívida prescrita ainda existe, mas o credor não pode mais te obrigar judicialmente a pagar. No entanto, ele pode continuar fazendo cobranças extrajudiciais, como ligações, e-mails ou cartas. Essas cobranças precisam ser respeitosas, sem ameaças, e sempre devem deixar claro que você não é mais obrigado a pagar, apenas convidado a negociar. Outra dúvida comum é se todas as dívidas prescrevem. A resposta é: quase todas, com exceção de algumas obrigações fiscais com o governo, como impostos que seguem regras específicas. Mas em geral, dívidas com bancos, lojas, prestadores de serviço e até crediários prescrevem após 5 anos. Saber isso é fundamental para você não ser enganado, nem pressionado a pagar algo que já não tem mais base legal para a cobrança. A prescrição é um direito previsto em lei, e conhecer esse direito te protege de abusos e decisões precipitadas. Uma das maiores confusões quando se fala em dívida prescrita é essa: se passaram 5 anos, meu nome sai do SPC e do Serasa. Então estou com o nome limpo, certo? A resposta é: não exatamente. Sim, a lei diz que após 5 anos a negativação precisa ser retirada dos cadastros de inadimplência. Isso significa que o seu nome não pode continuar sujo, oficialmente nos sistemas de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, Boa Vista e outros. Esse é um direito seu, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, se o nome continuar lá depois desse prazo, você pode exigir a remoção imediata, e até entrar com ação judicial. Porém, isso não significa que você volta a ter acesso total ao crédito, como se a dívida nunca tivesse existido.
Aqui está o ponto mais importante. O nome pode até sair da lista de negativados, mas o seu histórico de inadimplência continua existindo. E é esse histórico que influencia o seu score de crédito, aquela pontuação que os bancos usam para medir o risco de te emprestar dinheiro ou liberar um cartão. Em outras palavras, a dívida sai da vitrine, mas não desaparece do arquivo. Muitos bancos e financeiras usam sistemas internos e bases de dados que mantêm o registro de inadimplência por mais tempo. Então, mesmo com o nome limpo no Serasa, você pode continuar tendo crédito recusado em financiamentos, cartões e compras parceladas. Além disso, algumas instituições colocam travas automáticas para quem teve dívidas não quitadas no passado, mesmo prescritas. Isso é legal? Sim, porque nenhuma empresa é obrigada a conceder crédito, ela apenas não pode usar dados prescritos para te negativar oficialmente, mas pode sim usá-los como critério interno de risco. Por isso, muitas pessoas se frustram quando esperam 5 anos, veem o nome sair da lista negra, e acreditam que tudo voltou ao normal, e aí, tomam um susto quando o cartão não é aprovado ou o banco recusa o financiamento. O que você precisa entender é, a dívida não some, apenas muda de status. E o nome sair da negativação não significa que o mercado vai confiar em você automaticamente. Limpar o nome é só o primeiro passo. Recuperar a confiança do sistema financeiro exige reconstrução de crédito, novos comportamentos e tempo. Muita gente acredita que quando uma dívida prescreve, ela desaparece completamente e o assunto está encerrado. Mas a realidade é um pouco diferente. Mesmo após o prazo de prescrição, que na maioria dos casos é de 5 anos, a dívida ainda existe, e você ainda pode ser cobrado. A diferença é que essa cobrança precisa respeitar alguns limites. Primeiro, é importante entender que a prescrição impede que o credor te processe judicialmente. Ou seja, ele perde o direito de te acionar na justiça para obrigar o pagamento. Você não pode mais ser condenado, não terá penhora de bens, nem sofrerá ações judiciais relacionadas àquela dívida específica. Isso é um direito seu, garantido por lei. No entanto, o credor ainda pode cobrar extrajudicialmente. Isso significa que ele pode te ligar, enviar e-mails, cartas, mensagens de texto, boletos e até fazer propostas de renegociação. Essas ações são legais desde que sigam regras claras. Não podem constranger, ameaçar, expor sua situação publicamente, nem pressionar de forma abusiva. O que é proibido? Por exemplo, ligações com tom agressivo, mensagens dizendo que se não pagar, será preso ou cobranças feitas no ambiente de trabalho, com outras pessoas tomando conhecimento da situação. Isso é considerado assédio e abuso, e você pode denunciar ao Procon, registrar boletim de ocorrência e até entrar com ação por dano moral. Outra situação que acontece com frequência, empresas contratam terceiros como escritórios de cobrança, que não informam claramente que a dívida está prescrita. Elas continuam insistindo como se o pagamento fosse obrigatório, e isso é enganoso. Por isso, é fundamental que você saiba, você não é mais obrigado a pagar uma dívida prescrita. Se quiser negociar, pode. Mas se não quiser, não há obrigação legal. E mais, cuidado ao reconhecer a dívida durante essas cobranças. Se você mandar uma mensagem dizendo eu devo, sim, mas não posso pagar agora, ou fizer um pagamento parcial sem acordo formal, pode acabar reiniciando o prazo de prescrição. Isso acontece porque, do ponto de vista legal, esse reconhecimento reativa a dívida, e o credor volta a ter direito de te cobrar na justiça. Por isso, se receber cobrança de dívida antiga, verifique se ela já está prescrita. Consulte a data de vencimento, faça uma busca nos órgãos de proteção ao crédito, e se tiver dúvidas, busque orientação jurídica. Conhecimento é a sua maior defesa. Agora que você já entendeu que uma dívida prescrita não some, mas também não pode mais ser cobrada judicialmente, vem uma pergunta muito comum. Será que ainda vale a pena pagar essa dívida? A resposta é: depende. Existem situações em que pagar uma dívida prescrita pode ser uma escolha estratégica, mas também há casos em que isso é totalmente desnecessário. Vamos começar pelo lado positivo. Pagar uma dívida prescrita pode ser uma boa ideia se você quer reconstruir sua relação com a instituição credora. Por exemplo, se você teve uma dívida com um banco onde pretende voltar a ter conta, solicitar crédito, financiamento ou cartão, quitar o débito antigo pode facilitar esse processo. Mesmo que a dívida esteja fora dos cadastros oficiais, o banco ainda tem esse histórico internamente. E isso influencia a forma como ele vai avaliar sua credibilidade. Outro motivo para pagar é emocional. Muitas pessoas se sentem incomodadas por saber que estão devendo, mesmo que a dívida esteja fora do radar legal.
Pagar, nesses casos, traz uma sensação de ponto final de alívio e paz. Se esse é o seu caso, pagar pode fazer sentido, mas com consciência, não por medo ou pressão. Agora, do lado prático, há situações em que pagar uma dívida prescrita não traz nenhum benefício concreto. Se você não tem mais vínculo com o credor, não pretende usar serviços dessa instituição e está focado em reorganizar sua vida financeira, talvez não valha a pena destinar um valor suado a uma dívida que não te persegue mais legalmente. Além disso, há um ponto crítico: não pague parcialmente nem reconheça a dívida sem ter certeza do acordo. Se fizer isso, você pode reiniciar o prazo de prescrição, dando ao credor o direito de reativar judicialmente a cobrança. Isso acontece quando você assina um acordo informal, faz um PX simbólico ou até mesmo responde a uma cobrança dizendo que vai tentar pagar. Se for pagar, exija sempre um acordo por escrito, com valores claros, condições justas e recibo de quitação. Por fim, lembre-se, você não é obrigado a pagar uma dívida prescrita, mas pode optar por isso se achar que será benéfico para sua trajetória. A decisão deve ser racional, não emocional. Avalie sua realidade financeira, seus objetivos e, se possível, converse com um especialista antes de tomar qualquer decisão. Ter uma dívida prescrita não significa que sua vida financeira está arruinada para sempre. Muito pelo contrário. Mesmo que você tenha passado por dificuldades, atrasos e negativação, é totalmente possível limpar seu nome de verdade e reconstruir sua credibilidade no mercado, com estratégia, paciência e informação. O primeiro passo é verificar a situação do seu CPF. Isso pode ser feito gratuitamente em sites como Serasa, SPC Brasil, Boa Vista ou no aplicativo do consumidor.gov.br. Nesses sites, você consegue ver se há alguma negativação ativa, protestos em cartório, ações judiciais ou pendências abertas. Também dá para acompanhar o seu score de crédito, que é a pontuação que os bancos usam para decidir se liberam ou não crédito para você. Se a sua dívida tem mais de 5 anos e ainda consta como negativada, você pode entrar em contato com o órgão de proteção ao crédito e solicitar a remoção. Essa é uma obrigação legal. Nenhuma dívida pode ficar registrada como inadimplência por mais de 5 anos. Se a empresa insistir, você pode acionar o Procon ou até entrar com uma ação por danos morais. Mas atenção, limpar o nome nos cadastros não significa que seu crédito será aprovado imediatamente. Por isso, o segundo passo é reconstruir seu histórico. Isso significa criar um novo ciclo financeiro saudável, com pequenas ações que demonstram responsabilidade. Comece com um cartão de crédito pré-pago ou contas de consumo em seu nome, como água, luz, celular. Pague tudo em dia e com regularidade. Com o tempo, o seu score de crédito começa a subir novamente e o mercado passa a confiar mais em você. Outra dica importante é usar os programas como Serasa Limpa Nome ou Desenrola Brasil quando disponíveis. Esses serviços oferecem condições especiais para negociação de dívidas, com descontos reais e parcelamentos acessíveis. Se a dívida for antiga, você pode conseguir quitar por valores muito menores do que os originais. Por fim, cuide da sua comunicação com o mercado. Evite novos atrasos, não comprometa mais do que 30% da sua renda com dívidas e tenha sempre um controle simples das suas entradas e saídas. Isso mostra aos credores que você aprendeu com o passado, e que agora tem maturidade financeira para assumir compromissos. Limpar o nome de verdade é mais do que sair do vermelho. É retomar o controle da sua vida financeira com consciência e autonomia. E isso sim, vale mais do que qualquer score. Agora que você chegou até aqui, já entendeu que a prescrição de uma dívida não é um apagamento total da sua vida financeira, mas sim uma mudança de status, e que isso precisa ser interpretado com clareza. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que após 5 anos, tudo se resolve sozinho. Mas como vimos, a dívida continua existindo, mesmo sem a possibilidade de cobrança judicial, e o nome pode até sair da negativação formal, mas o histórico permanece, e ele pesa. Também vimos que não é obrigatório pagar uma dívida prescrita, mas em alguns casos pode ser interessante, seja por motivos emocionais, estratégicos ou por desejo de restabelecer a relação com o banco ou instituição. A grande chave é, você precisa tomar essa decisão com base em informação, não em medo, pressão ou culpa. E mais importante ainda, você viu que existe sim um caminho para limpar seu nome de verdade. Um caminho que começa com consulta, verificação, correção de registros, negociação, e que passa principalmente por um novo ciclo de hábitos. Porque crédito não é só pontuação, é comportamento. E isso está 100% sob seu controle. Se esse vídeo te ajudou a entender o que fazer com aquela dívida antiga,
Ou se você estava esperando os 5 anos passarem achando que tudo se resolveria, deixa um comentário aqui embaixo. Agora eu entendi como funciona a dívida prescrita. Seu comentário ajuda o canal, motiva outras pessoas e mostra que tem muita gente passando pela mesma situação que você. E se você quiser um vídeo só com passo a passo de como consultar o CPF, acompanhar o score e organizar seus dados nos biros de crédito, escreve aqui embaixo, quero. Se tiver muitas pessoas interessadas, eu trago esse conteúdo completo para te ajudar ainda mais. Por fim, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que está confuso sobre o que fazer com uma dívida antiga. Você pode ser a ponte entre o desespero e a solução que essa pessoa tanto precisa. Porque informação liberta. E quando você entende seus direitos, ninguém mais te engana.